Olha, hoje a gente vai fazer uma análise de um artigo de opinião que, nossa, me pegou de jeito. Foi publicado hoje, 21 de janeiro de 2026, no jornal À Tarde. Uhum. O autor é o Paulo Cavalcante, da Associação Comercial da Bahia, e o título já é uma provocação por si só. E aí, até quando vão colocar mais carga no burro? Um título forte. Muito. Eu li e fiquei com essa imagem na cabeça, sabe? A do burro sendo carregado, carregado, até não aguentar mais. É uma figura de linguagem antiga, claro, mas parece que foi escrita ontem para o Brasil. Pois é. E a nossa ideia aqui é justamente ir além dessa metáfora, sabe? Tentar desvendar as críticas que ela carrega sobre a nossa relação com os impostos com o Estado. E é uma metáfora poderosa justamente por ser tão simples e ao mesmo tempo universal. O autor atribui a Esopo, o que é ótimo porque tira a discussão do fla-flu político do dia a dia Exato. e coloca a coisa num patamar mais fundamental. Não é sobre um governo A ou B, mas sobre uma dinâmica que parece se repetir sempre. Uma dinâmica. Gostei disso. Sim, o artigo usa essa fábula para diagnosticar o que seria uma espécie de exaustão cívica, sabe? Um cansaço do contribuinte que se sente cada vez mais sobrecarregado e, o pior, com cada vez menos retorno. É um ponto de partida excelente. Bom, vamos então para a fábula. A imagem que o autor desenha é muito vívida. Temos esse burro, que é um animal conhecido pela resistência, né? Que carrega peso todo santo dia. Uhum. E a cada dia, sem exceção, a carga aumenta. Um pouquinho. As desculpas são sempre as mesmas, tipo, é só mais 1 quilo, ele aguenta, é temporário. As mesmas desculpas. O animal continua, resiliente. Até que um dia, a soma de todos esses só mais um pouquinho se torna insuportável. E ele desaba. E aí o prejuízo é total. Exato. E o ponto-chave que o autor destaca, e que é o motor de todo o argumento dele, é que o que derruba o burro não é uma única carga superpesada. Não. E ele usa essa frase, o acúmulo do abuso. Essa frase é a ponte direta para a tese dele. O burro, claro, somos nós, o contribuinte brasileiro. Sim. A carga são os impostos. Mas a parte mais importante da analogia é o processo. É o aumento gradual, contínuo, sempre justificado, que vai normalizando uma situação que é, na verdade, insustentável. Ou seja, não é um evento, é uma cultura de sobrecarga. Perfeito, é isso. E ele não deixa essa carga ser algo assim abstrato, né? Ele detalha o peso disso no nosso dia a dia. Tem uma parte no texto que é quase um poema de tão implacável. Sei qual é. Ele diz: pagamos imposto em tudo, no que ganhamos, no que consumimos, no que produzimos, do que investimos. É tipo uma forma de dizer que não tem para onde correr. E quando ele fala em imposto em tudo, é interessante a gente pensar no que isso significa na prática no Brasil, para além do desabafo. Certo. A crítica que está ali, implícita, é o peso desproporcional dos impostos sobre o consumo. Essa é a espinha dorsal do nosso sistema tributário. O imposto que já vem do preço das coisas. Exatamente. Quando o autor diz que pagamos quando compramos comida e, principalmente, pagamos quando sobra e até quando não sobra, ele está, sem usar o termo técnico, apontando para a regressividade do nosso sistema. O que isso quer dizer, na prática, essa regressividade? Significa que o sistema onera mais, proporcionalmente, quem tem menos renda. O imposto embutido no preço do arroz, do feijão, sabe? Do botijão de gás, é o mesmo valor para o bilionário e para o trabalhador que ganha um salário mínimo. Ah, entendi. Só que, para o mais pobre, esse valor consome uma fatia muito, mas muito maior do orçamento dele. Então, a carga do burro não é distribuída de forma justa, né? Nossa, isso dá outra dimensão para a coisa. Com certeza. A metáfora do autor ganha uma profundidade técnica e social enorme quando a gente entende isso. O tal acúmulo do abuso é sentido de forma bem diferente, dependendo de quem você é. O que torna a frustração que ele descreve ainda mais compreensível. E o artigo ele conecta essa carga que só cresce com as narrativas que a justificam, certo? Ele menciona as desculpas de contribuição temporária, ajuste necessário. Sim, e essa é a psicologia da coisa, segundo ele. O sistema cria um ciclo de indúzio e de frustração. Cada ajuste é vendido como se fosse o último, a solução definitiva, sabe? Uhum. Isso gera uma conformidade temporária, a mesma do burro que aceita só mais 1 quilo.
Mas quando a promessa de alívio nunca chega e um novo ajuste aparece logo depois, a desconfiança se aprofunda. E a relação de confiança vai se quebrando. Exato. É essa a dinâmica que, na visão do artigo, corrói a relação entre cidadão e Estado. Não é só o peso, é a sensação de ser enganado repetidamente. Ok, então o autor pinta um quadro bem claro do peso que o contribuinte carrega. Mas a frustração que ele descreve não vem só do ato de pagar. O que ele diz sobre o retorno? Para onde vai o dinheiro dessa carga toda? É aí que o argumento fica, digamos, mais ácido. Certo. Ele coloca em contraste direto o esforço do contribuinte com o que ele descreve como um ralo de corrupção, desvios, escândalos recorrentes, ineficiência crônica. A imagem que ele constrói é de um esforço monumental sendo completamente desperdiçado do outro lado. Tem uma frase que resume isso, não tem? Tem, é brutal. Ele diz: nós pagamos, eles desperdiçam. Pagamos de novo, eles desviam. É uma visão bem pessimista da máquina pública. Mas, ao focar tanto na ineficiência e no desvio, será que o autor não acaba, talvez, simplificando demais a equação? Como assim? Quero dizer, financiar serviços públicos universais num país com as dimensões e as desigualdades do Brasil é uma tarefa gigantesca. Não existe o risco de, nessa crítica, colocar tudo no mesmo saco do desperdício e ignorar a complexidade da gestão? Essa é uma excelente provocação. E sim, um crítico do artigo poderia argumentar exatamente isso, que a visão é unilateral. Que ele foca exclusivamente na patologia do sistema, que sem dúvida nenhuma existe, mas ignora a funcionalidade, os serviços que, apesar de tudo, são entregues. O autor adota a perspectiva do contribuinte indignado, sabe? A perspectiva de quem paga a conta. Exato. E essa perspectiva tende a ser generalista. Ele não está interessado em nuances de orçamento, mas em expressar uma sensação de quebra de contrato social. O ponto dele não é apresentar um plano de gestão. É diagnosticar um sentimento. Exatamente. Diagnosticar um sentimento de revolta. E a resposta que o sistema dá a essa revolta, segundo ele, só piora tudo. E que resposta seria essa? A transferência de culpa. O artigo argumenta que, quando o sistema falha, a responsabilidade é sistematicamente desviada do Estado para o cidadão. A lista de exemplos que ele dá é impressionante. Eu lembro dessa parte. Ele diz: se falta saúde, a culpa é da demanda que cresceu demais. Se a educação vai mal, a culpa é da família que não participa. Se a violência explode, a culpa é da sociedade. É um mecanismo de autoproteção do sistema. E quando a economia não vai bem, a culpa é de quem produz. Exatamente. O autor conclui essa linha de raciocínio de forma categórica. A culpa nunca é do sistema, da má gestão, da corrupção sistêmica ou de quem governa mal. É uma acusação bem forte. Muito forte. É uma acusação de que existe um padrão de desresponsabilização oficial. E é aqui que o artigo dá a sua virada mais interessante. Na minha opinião, ele tenta tirar a discussão do campo político tradicional. Como assim? Ele afirma que a questão não é de direita ou esquerda, mas sim que é tudo cultural. Ah, essa afirmação é a chave de tudo. É a chave. Ele está sugerindo que essa dinâmica de sobrecarregar o burro e depois culpar a vítima é um traço da nossa cultura política que atravessa diferentes governos, ideologias, partidos. Ou seja, não adianta só mudar o governo. Pela tese dele, não. Para o autor, o empresário, o trabalhador informal, o jovem e o aposentado, estão todos no lombo do mesmo burro, independentemente de em quem votaram na última eleição. Mas essa ideia de que o problema é cultural é poderosa, mas também é um pouco vaga, não? O que isso realmente significa? O que é fascinante aqui é a forma como o autor move o alvo. Ele começa com uma crítica que parece ser sobre política e economia, impostos, gastos, mas termina num lugar muito mais desconfortável, a cultura cívica. Certo. A verdadeira provocação do texto não é só sobre o governo, é sobre a nossa cumplicidade passiva como sociedade que permite que essa cultura prospere. Nossa, isso é forte. O argumento transforma quem lê de uma simples vítima do sistema em um participante, talvez relutante, dessa dinâmica. É um espelho bem desconfortável que ele coloca na nossa frente. Isso nos leva direto para a conclusão dele, que é um chamado à responsabilidade.
né? Ele diz que a solução não está só em Brasília, no Congresso ou no Supremo. Exato. A frase que ele usa é: o Brasil começa em mim, começa em você. Parece uma tentativa de inverter a lógica da transferência de culpa que ele mesmo acabou de criticar. Exatamente. É um movimento retórico muito interessante. Depois de passar o artigo inteiro detalhando as falhas do sistema, ele se vira para o indivíduo e diz: a mudança começa com você. Alguns podem ver isso como uma contradição. Padem. Como a ação individual pode resolver um problema que ele acabou de descrever como sistêmico e cultural? Mas acho que a intenção é outra. Não é sobre consertar o orçamento federal sozinho. E sobre mudar a postura. É sobre mudar a postura, um chamado para sair da passividade. É aí que entram as perguntas finais do artigo, que são quase um soco no estômago. E aí? Isso é da nossa conta? E claro, a do título. Até quando vamos assistir passivos enquanto colocam mais carga no burro? Essas perguntas transformam o texto de uma análise em um manifesto. Ele não está oferecendo uma resposta, mas exigindo uma. Exigindo uma postura. Isso. Ao perguntar "isso é da nossa conta", ele está desafiando a apatia, a ideia de que política e impostos são problemas dos outros. Ele posiciona a questão como um problema de consciência cívica. Uhum. O alerta final é que a passividade tem um preço altíssimo. Quando o burro finalmente cai, o prejuízo não é só do governo ou dos políticos. O prejuízo é de todos que dependiam daquela carga para sobreviver. A queda é coletiva. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, partimos da fábula do burro, Sim, que serve de analogia para o contribuinte brasileiro. Vimos que a Carver não é só o volume de impostos, mas também a forma como eles são cobrados, muitas vezes de uma maneira injusta, regressiva. discutimos o contraste que o autor faz entre o alto custo pago pelo cidadão e a percepção de desperdício, corrupção e ineficiência do Estado. E, por fim, chegamos à tese central e mais provocadora dele, a de que o problema não é meramente político, mas sim cultural. Exato. E que por isso exige uma mudança de postura que começa no indivíduo. Perfeito. E essa conclusão sobre a natureza cultural do problema nos deixa com uma reflexão final, que vai até um pouco além do próprio artigo. Certo. O autor questiona a passividade e aponta para a cultura. Isso levanta uma questão fundamental para a gente pensar. Se a raiz do problema é cultural, quais seriam os traços, os hábitos, as práticas de uma cultura cívica que impediria que a carga chegasse a esse ponto de colapso? Boa pergunta. O que, no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona com o que é público, como cobramos nossos representantes e como agimos em comunidade. O que precisaria mudar para que a fábula do burro deixasse de ser o nosso retrato?